vamos, na apresentação de hoje, compreender como o processo de uberização, no sentido sociológico, se espalha ou se mostra na história brasileira. Ontem, a professora que apresentou o debate das plataformas foi uma professora portuguesa, a professora Tereza, e ela deu um panorama dos problemas e da vivência a partir da Europa. Então é importante também que a gente faça, digamos assim, do ponto de vista teórico, um contraponto para demarcar esses problemas na nossa realidade. E, especificamente, a professora Ludmila tem um currículo que é apropriado para fazer essa demarcação, porque ela estuda esse tema, digamos assim, essa perspectiva dos modelos empresariais, que são enxutos no sentido de que não têm empregados há muito tempo, digamos assim. Ela estuda a uberização no sentido sociológico antes da própria Uber. E aqui eu queria fazer uma indicação de leitura, que é um livro muito interessante, um título bem bonito, chama Sem Maquiagem. Não vou fazer nenhum spoiler do livro, mas é um livro que trabalha como um modelo empresarial consegue dar muita visibilidade a uma marca e, simultaneamente, muita invisibilidade à gestão do trabalho dessas pessoas que criam o valor dessa marca. Tá certo? Mas eu não vou me alongar muito, eu vou só registrar rapidamente, professora, o seu currículo resumido e já vou lhe passar a palavra, explicando que a gente combinou de que haveria uma fala inicial, 40, 50 minutos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e depois os colegas farão perguntas, porque esse é um momento muito rico para o debate e para as questões. Então, a professora Ludmila Abelho tem 2 pós-doutorados, um pela Unicamp e um pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e é mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofias e Ciências Humanas da USP, é graduada pela Faculdade em Ciências Sociais, na USP, e é pesquisadora do CESIT. Os colegas conhecem bastante o CESIT da Unicamp, que é um centro que faz muitos trabalhos com a magistratura sobre o mundo do trabalho, e ela é professora do Instituto de Economia. Então, isso é um breve currículo, e a professora Ludmila tem sido, digamos assim, uma das principais pesquisadoras que estão falando sobre o fenômeno da uberização contextualizado com a dinâmica brasileira. Tá bom, professora? A senhora tem a palavra. Obrigado, atenção. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito ao desembargador Jefferson Muricy, ao doutor Murilo Oliveira pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui com os senhores e as senhoras hoje, né, discutindo esse tema da uberização, que é um tema que vem nos desafiando, né, por diversas perspectivas, e a gente vê esses desafios se materializarem muito fortemente no campo do direito, né, quer dizer, cada legislação, cada forma de compreensão da regulação da uberização, todas as suas disputas, né, na verdade materializam para nós hoje uma série de transformações do mundo do trabalho, né, e como nós compreendemos a relação entre capital e trabalho, como nós compreendemos o papel dos trabalhadores, né, então, de fato, é um desafio extremamente contemporâneo, né, eu acho que a uberização, ela sintetiza para nós uma série de elementos que estavam em curso já há décadas, né, mas que hoje ganharam uma visibilidade muito grande. E materializa também os nossos desafios frente à nossa realidade periférica, né, então pensar em uberização num país de primeiro mundo, num país desenvolvido, é uma coisa, né? Pensar na uberização num país onde 60% da população brasileira trabalhadora brasileira, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, tem aí uma renda média inferior a um salário mínimo, é outro debate, né? Então, nós vamos tentar aterrissar hoje a questão da uberização na nossa realidade social brasileira. E aí, de saída, eu sei que nós começamos a falar da uberização a partir do desenvolvimento das plataformas digitais, né? Então, parece que a uberização ela é um processo diretamente relacionado ao desenvolvimento das plataformas digitais, mas, na verdade, a minha apresentação aqui hoje vai em outro sentido,
né? Na verdade, as plataformas digitais vão catalisar uma série de processos que já estavam em curso no mundo do trabalho, né? E que, de fato, não é que a plataforma não tem uma centralidade, né? Mas esses elementos, eles, vamos dizer assim, precedem e ultrapassam a centralidade das plataformas, né? Então, esse é um dos meus argumentos centrais. O Dr. Murilo mencionou esse livro, que é resultado da minha pesquisa de doutorado, né? Quando eu pesquisei como é que uma empresa organizava toda a sua distribuição, né, por meio de um exército de trabalhadoras informais, que hoje no Brasil são quase 2 milhões de pessoas, né, revendem cosméticos para uma única empresa. Poderíamos olhar para várias empresas que trabalham com essa forma de sistema de vendas diretas, né, que é um sistema inteiramente legalizado, na maioria dos países, tem sua legislação bem estabelecida, né, mas eu tinha uma questão de como é que se dava essa relação de um trabalho que nem tem forma trabalho, né, que se mistura com sociabilidade, com outras ocupações, com outras atividades, né, e que na prática, quando a gente vai analisar de perto, transfere uma série de riscos e custos para as revendedoras. E por que isso tem relação com a uberização? Né? Porque a uberização, ela vai, no fundo, nós poderíamos entendê-la também como um novo tipo de terceirização do trabalho, que vai constituindo uma multidão de trabalhadores informais, né? Então, um processo de informalização do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, de centralização do controle. Então, nós temos aí 3, 4, 5 empresas, que eu vou chamar aqui de empresas aplicativo, né, que passam a controlar o trabalho de 200 mil, 400 mil, 800 mil trabalhadores, né, e olhar para as revendedoras, de alguma forma, tira um pouco o nosso enfoque excessivo, como porque tem a plataforma, né, na verdade não é porque tem a plataforma organiza a forma do controle do gerenciamento do trabalho, né? Mas, em realidade, são processos que estão em curso no mundo do trabalho já há bastante tempo. E se nós olharmos, como eu vou apresentar aqui para os senhores, a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, não só são processos que estariam associados à globalização, neoliberalismo, termos que também significam muitas coisas, a gente tem que precisar o que a gente quer dizer com esses termos, né? Mas a própria estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, hoje nós estamos vendo uma espécie de generalização de elementos que são estruturantes, mas socialmente invisibilizados, da vida de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então, vou tratar um pouco disso. Então, de saída, a gente pode compreender a uberização como uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, né? Essa nova forma, ela vai se assentar nisso que eu falei. Por um lado, você vai constituindo uma multidão de trabalhadores informalizados, então são trabalhadores desprovidos de direitos, de garantias associados ao seu trabalho, né, que passam a arcar com riscos e custos do seu trabalho, né, mas, ao mesmo tempo, tem seu trabalho inteiramente controlado, né, e aqui indo na contramão da ideia de que esses trabalhadores sejam, de fato, trabalhadores autônomos, sejam nano-empreendedores, né, o meu argumento aqui para os senhores vai ser de que esses trabalhadores, na verdade, têm seu trabalho mais controlado até do que formas clássicas que nós olharíamos para a terceirização, né? Para as formas clássicas da terceirização, vou contar um pouco, né? Eu faço pesquisa além das revendedoras, eu pesquiso o trabalho dos motoboys em São Paulo, já há quase 10 anos. Então, eu acompanhei todo o processo de transformação, né, desses trabalhadores, de trabalhadores classicamente terceirizados para trabalhadores uberizados. E o que nós podemos ver
é que vão operando novas formas de controle e gerenciamento sobre esse trabalho, que são até mais despóticas, nós poderíamos usar esse termo, né, mas muito mais difíceis de nós mapearmos e localizarmos. Então, e aí nós vamos falar de gerenciamento algorítmico do trabalho, né. Então, já antecipo um pouco qual que é a minha perspectiva aqui para pensar na uberização, né. A informalização do trabalho aí nesse sentido, ela corre junto, então, com esse processo de monopolização, oligopolização, né? Então, você passa, de fato, a ter a entrada de empresas que já entram no mercado com uma prática oligopolista, né? Então, até essas discussões sobre se a Uber dá lucro ou não, se o iFood tem lucro ou não, elas envolvem essa prática das empresas, né? Porque elas entram, de fato, rebaixando o valor do serviço, né, de forma a conseguir dominar o seu setor de atuação, né? São empresas voltadas, de fato, o horizonte delas é um horizonte de oligopolização dos seus setores de atuação, né? E se nós olharmos para o setor de motoboys, isso aconteceu perfeitamente, né? Eu estou falando da minha perspectiva olhando para São Paulo. Então, você tinha uma série de empresas terceirizadas, né, de diferentes portes, empresas que contratavam 500, 1.000 motoboys, prestavam atendimento para cartórios, para hospitais, serviço público, concorriam em licitações, etc., até microempresas, né, que abriam uma portinha na esquina, contratavam ali 10, 20 motoboys. Essas empresas desapareceram do cenário paulistano, né, e deram lugar a essa legião de trabalhadores que hoje estão conectados a 4, 5 aplicativos, né. Por que eu uso o termo empresas aplicativo? Vejam como a gente está patinando nesse campo, né, porque até a definição dos termos não está muito clara para nós. Então, nós ainda estamos em busca dos termos, né. Então, se usa o termo de empresas de plataforma digital, empresas mediadas por plataformas digitais, eu gosto muito, em 2017, o primeiro artigo que eu escrevi sobre uberização, eu inventei esse termo, né, e eu sigo com ele, que é a empresa aplicativo. Em que sentido? Bom, você tem uma empresa, né, mas ela se materializa para nós como um aplicativo, né, mas sempre que a gente falar empresa aplicativo, a gente não perde de vista que estamos falando de uma empresa, né, mas ela aparece para nós, aparece para contratantes de serviços, aparece às vezes até para o próprio trabalhador como um aplicativo, né, o que torna mais difícil ainda esse reconhecimento da relação da empresa com o trabalhador. Bom, então, esse processo de informalização, e por que uma informalização? Por exemplo, se você olhar para o trabalho dos motoboys, né, eles não eram, em sua maioria, formalizados em São Paulo, mas estavam num movimento de formalização, né, não há dados precisos sobre o trabalho dos motoboys. Em 2012, eu fiz uma pesquisa quantitativa e qualitativa com 50 trabalhadores formalizados, né, em empresas terceirizadas. Este processo de informalização, né, ele vai, de fato, ou criando ocupações que já vão nascer reconhecendo o trabalhador como um trabalhador autônomo, no caso do motorista Uber, né, não existia esse motorista, essa ocupação é criada, mas nós temos também esse processo de migração, né, de outras formas de terceirização, de outras formas de contratação para a forma da uberização. E daí que a uberização também se torna um desafio maior para nós, porque nós temos que compreendê-la como uma tendência que está atravessando o mundo do trabalho, né? Então, por exemplo, hoje, frente à greve dos entregadores, surgiram, né, dezenas de projetos de lei visando regularizar a uberização. E não sei se nós temos acúmulo suficiente, né, para, de fato, hoje, pensar numa regulação, né, se nós não precisamos ainda compreender melhor esse fenômeno, né. Por quê? Porque a partir do momento que nós regulamentarmos isso, da forma que isso for regulamentado, isso vai se ampliar, né, para
outras ocupações, outras categorias, né? Eu gosto de dizer que nós todos nos sabemos potenciais uberizados, né? Nós somos uberizáveis, quer dizer, a gente pode olhar para o entregador, a gente pode olhar para o motorista, mas nós estamos olhando para elementos que hoje estão pressionando o mundo do trabalho, né? E aí, o que é essa informalização? Ela é um novo tipo de informalização, né? Sobre o que ela se refere? Não é um tipo clássico que constituiria, quer dizer, falar em trabalhador informal é complicado, porque envolve diferentes condições de trabalho, né? Mas pensar na informalidade sempre foi a categoria do trabalho informal sempre se fez na sua relação com o trabalho formal, né? Então, o trabalhador sem direito, o trabalhador por conta própria, o trabalhador que arca com os riscos e custos do seu trabalho, né? Hoje em dia, essa oposição já está mais complicada, porque a própria categoria de trabalho formal está se transformando, né? Então, a categoria emprego hoje, ela tem conotações diferentes, né? Por exemplo, se a gente olhar para a figura do trabalhador intermitente, né, ela já não está tão distante do que a figura de um trabalhador informal, na medida do que eu já não tenho mais eu não tenho mais garantia. Qual a minha remuneração mensal? Qual é a minha jornada de trabalho? Tudo isso deixa a gente fala numa despadronização, né? Tudo isso deixa de estar assegurado de uma forma contratual para o trabalhador, né? Então, mas há um novo tipo de informalização, e aí consolida essa ideia de tendência para nós, que se refere ao quê? A constituição de um trabalhador sob demanda. O que é ser um trabalhador sob demanda? Né? É você ser um trabalhador que está controlado, o seu trabalho é gerenciado por outro, não por você, né? E aí estou falando da minha perspectiva sociológica, né? Juridicamente, os senhores definiriam isso de uma forma mais complexa, com certeza, né? Mas é esse trabalhador que tem seu trabalho controlado, tem seu trabalho gerenciado, né? Mas passa a ser remunerado exatamente na medida daquilo que ele produzir, né? Então, uma espécie de equalização perfeita entre o que é tempo de trabalho, né? Todos os poros do trabalho vão deixando de ser remunerados, né? E eu vou conseguindo equalizar o tempo de trabalho remunerado exatamente ao que é tempo de produção, né? E, na verdade, essa é uma grande busca, né, para o lado do capital, uma grande busca, né, o uso mais eficiente possível da força de trabalho. Para o lado do trabalhador, isso vai se traduzindo em quê? Bom, em longas jornadas de trabalho, onde se está disponível ao trabalho, mas só se é utilizado quando necessário, né? A perda de garantias sobre sua própria remuneração e de alguma forma de transferência dos custos da reprodução social desse trabalhador para ele mesmo, né? Então, se puder passar o slide, eu acho que tem uma figura que ilustra bem para nós essa figura do trabalhador. Eu venho dizendo que é um trabalhador sob demanda, a gente poderia chamá-lo também de trabalhador just in time, né? Eu venho usando muito esse termo. Em que sentido? Bom, é um trabalhador que passa a ser utilizado no tempo da demanda, né? Quando necessário, eu utilizo esse trabalhador e remunero por exatamente aquilo que ele produz, né? E quando não necessário, é jogado para esse trabalhador as formas de gestão da sua própria sobrevivência. Então, um processo crescente de retirada, né, de uma série de proteções e garantias, né, que vão sendo transferidas a esse trabalhador, que vai sendo reconhecido cada vez mais como um empreendedor de si próprio, né? O que significa a gente chamar alguém de empreendedor de si próprio? Nós estamos dizendo que essa pessoa não tem capital algum, né? Ela não é um investidor que corre riscos, ela empreende ela mesma, né? A empresa dela é um motorista que gere seu carro e seu tempo, né? Então, essa figura do empreendedor, ela vai traduzindo para nós
nessa condição de um trabalhador just in time, que está disponível ao trabalho, né? Pode passar para o segundo slide, por favor. Eu não sei se os senhores viram essa foto, né? Eu acho que ela é uma foto muito emblemática do que é a condição do just in time, né? Então, esses dois trabalhadores, eles representam o que é o modo de vida de entregadores ciclistas em São Paulo, né? A gente os chama de bike boys, né? Formalmente, eles são chamados de entregadores ciclistas, né? Então, como se dá a vida desses trabalhadores, que na condição de uberizados, segundo uma pesquisa realizada em São Paulo, com 270 entregadores, né, da Aliança Bike, é uma pesquisa realizada pelo setor de bicicletas, porque está vendo hoje, nesse processo de uberização, a expansão do consumo de bicicletas, né? Inclusive agora se está em disputa a liberalização de que a bicicleta transporte cargas, que isso ainda não é legal, né? Nem pela Anvisa, nem pela Agência Nacional de Transportes. Se isso se regulamentar, nós vamos ver novos modelos de bicicleta, as bicicletas cargueiro, né, que eles chamam, e com certeza essa profissão vai se expandir, né. Bom, isso é a condição do trabalhador just in time, né, essa pesquisa com 200 entregadores, ela mostrou para nós o quê? Que esses trabalhadores trabalham aí de 9 horas ou mais, né, só trabalhadores que trabalham acima de 9 horas, 7 dias por semana, conseguem ter uma remuneração equivalente a um salário mínimo, né, e são trabalhadores o quê? Que ficam disponíveis ao trabalho, né. Então, a figura do trabalhador just in time, ela nos fala sobre isso, né, são trabalhadores que vão, em algum sentido, gerenciar o seu próprio tempo, mas esse gerenciamento está inteiramente subordinado às regras da empresa, né? Então, esse gerenciamento do tempo dele é o que? A espera, né? Ele não está em casa fazendo outra coisa, né? Ele está na rua, sem local para esperar o trabalho. Então, se você via os motoboys antigamente, né? Eu ia fazer entrevista com os motoboys, naqueles sofás antigos, naquelas salinhas, os motoboys ficavam jogando dominó, né, tinha uma escala, né, ele sabia quando chegaria a próxima entrega para ele, né, agora não, eles ficam transitando na rua, né, muitas vezes transitando por bairros, tentando mapear onde será que vai ser ofertada a melhor corrida, né, sabem dos períodos de pausa, onde há uma queda da demanda por entregas, né, mas também não podem retornar para casa, porque vem da periferia, levam 3 horas para chegar aí no centro da cidade, alguns vêm pedalando, outros deixam as bicicletas em bicicletários, tem várias estratégias, né, estratégias de sobrevivência que hoje a gente associa muito à ideia de autonomia e empreendedorismo, mas na verdade são estratégias que estão na relação com as formas como a própria empresa vai definir o valor do trabalho, qual a distribuição desse trabalho, né, a variação do valor do trabalho. Então, acho que essa é uma figura importante para nós, né, do que é ser um trabalhador sob demanda, né, especificamente um trabalhador brasileiro, né, é um trabalhador aí negro, de baixa qualificação, baixa escolaridade, né, que pode passar para o próximo, por favor, que vai aí, como essa pesquisa verificou, né, em 2019, para que ele ganhe, assim, um pouco acima de um salário mínimo, né, 60% aí, só quem trabalha mais de 9 horas, né, de 9 a 12 ou mais do que 12 horas, e aí, em sua maioria, 7 dias por semana, né, consegue ter essa remuneração de até um salário mínimo, às vezes um pouco acima de um salário mínimo, né, então é com isso que nós estamos nos deparando. Bom, então, para a gente pensar nessa figura do trabalhador just in time, né, nós temos que pensar isso. Bom, por um lado eu tenho uma informalização do trabalho e por outro eu tenho a centralização do controle sobre o trabalho,
né? E essa centralização, ela vai se assentar no quê? No poder dessas empresas, né, em definir qual o valor do trabalho. Então, esse trabalhador autônomo, empreendedor, ele não tem nenhum poder de negociação sobre qual o valor do seu trabalho, né? Qual é a distribuição do trabalho. Então, esse trabalhador também não tem nenhum poder de negociação sobre como obter o trabalho, né? Ele depende inteiramente do trabalho que é distribuído para ele via aplicativo, né? E, consequentemente, aí nós vamos ver que essas empresas, com certeza os senhores sabem disso, né, usam a bonificação, variam o preço do trabalho o tempo todo, né, consequentemente, ao fazerem isso, essas empresas também têm o poder de definição de qual é o tempo de trabalho, né, porque aí nós vamos ver que esses trabalhadores se gerenciam, de fato, mas eles se gerenciam com uma definição muito clara, quanto eles precisam ganhar por dia para sobreviver, né? Então, as longas jornadas que às vezes a gente traduz em, o trabalhador define quando ele quer trabalhar, quanto tempo, na verdade, esse discurso está muito distante do que tem sido a realidade dos trabalhadores, né? Esses trabalhadores têm se visto obrigados, né, a partir do momento que eles aderem a essa forma de relação, né, a trabalhar longuíssimas jornadas, que cada vez estão ficando mais longas, né, para ganhar o mesmo valor que garanta a sua sobrevivência, né. Então, o que a gente está vendo é que essas empresas não só vão definir o valor e a distribuição do trabalho, além de definir uma série de penalizações ao trabalhador, né, aquele que ele não tem, não só ele não pode ir em busca do trabalho, como ele não pode rejeitar o trabalho que é designado a ele, mesmo que não seja um trabalho que lhe pareça lucrativo, né? Ele é penalizado o tempo todo, ele é avaliado o tempo todo, ele é ranqueado o tempo todo, né? Então, essas empresas não só estão definindo tudo isso, como na prática, né, consequentemente, acabam definindo qual é a jornada de trabalho desses trabalhadores. E por nós não contarmos com nenhuma regulação sobre isso hoje, né, essas jornadas podem se traduzir nisso. Você trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, e não haver nenhuma regulação protetiva em torno da extensão do seu tempo de trabalho, né, e nenhuma forma de remuneração sobre você trabalhar no final de semana, você trabalhar à noite, né, então é disso que nós estamos falando. Para nós pensarmos em tudo isso, né, a gente tem que olhar um pouco historicamente, né, para as transformações do mundo do trabalho. Estou vendo aí na imagem do Dr. Murilo as fotos do Charlie Chaplin, né? Então, nós temos que olhar para transformações nas formas de gerenciamento e controle do trabalho, né, que nos possibilitam chegar nessa condição hoje, que é o quê? Bom, eu tenho um trabalhador que não tem um contrato de trabalho, não tem jornada de trabalho definida, não tem local de trabalho definido, e não tem nem a exigência de que ele se dedique exclusivamente ao trabalho. Como que esse trabalhador está sendo, então, controlado e gerenciado, né? Esse é o desafio hoje, quer dizer, como é que nós vamos falar em subordinação do trabalho, né, se nós estamos olhando para um trabalhador que ninguém diz para ele que hora ele tem que ligar o aplicativo, que hora ele tem que desligar o aplicativo, né, como que é possível, como que transformações no mundo do trabalho nos levam a essa situação e como é que nós vamos poder compreendê-la, né? Então, quando nós olhamos, da minha perspectiva, de outros pesquisadores, autores, né, quando nós olhamos para a uberização, nós estamos olhando para um novo modelo disciplinar do trabalho, né, que envolve novas formas de controle e gerenciamento, né, e que transfere para o trabalhador o que eu venho chamando, né, eu escrevi um artigo ano passado, que eu intitulei Do Empreendedorismo ao autogerenciamento subordinado. Quer dizer, o que nós estamos chamando de empreendedorismo
nós poderíamos deslocar nossa análise para a ideia de um autogerenciamento, mas que é subordinado, né? É um autogerenciamento, de fato eu vou determinar que hora eu trabalho, para quantos aplicativos, né? Até que, quantos dias da semana, em que local, se agora eu quero ir para casa, se eu não vou, tudo isso eu vou determinar, né? Então, isso se eu vou comprar moto, se eu vou alugar bicicleta, se eu vou emprestar de alguém, quer dizer, eu tenho diversas decisões e definições, vem uma oferta de bonificação para mim, vai chover, é perigoso, eu sou motoboy, é muito perigoso dirigir na chuva. O que as empresas fazem quando vai chover? Elas aumentam o valor do trabalho, né? Elas te oferecem uma bonificação. Se eu quero, eu não sou obrigado a aceitar essa bonificação, né? Eu me gerencio. Eu vou aceitar ou não essa bonificação, né? Então, são decisões que eu tomo enquanto trabalhador, mas todas essas decisões, elas estão inteiramente subordinadas às regras da empresa. Quer dizer, se a empresa não me oferecer a bonificação, eu não tenho como aumentar o valor do meu trabalho na chuva, né? Quer dizer, eu estou inteiramente... E ela vai definir quantas entregas eu tenho que fazer para eu ter esse valor recebido, né? Até que período, e mais, que aí nós vamos ver um pouquinho para frente, a ideia de despotismo algorítmico. A mesma empresa que me oferece a bonificação é a empresa que define se eu vou conseguir cumprir a meta ou não, né? Então, não é que eu vou sair em busca de 10 clientes, não, se eu receber 10 corridas da mesma empresa que diz para mim, ó, se você fizer 10 corridas, você ganha uma bonificação, mas pode ser que eu só receba 9, e na 10ª não me chegue mais a corrida, né? Então, nós estamos realmente lidando com uma nova forma de controle do trabalho, né? Esse novo modelo disciplinar, ele nos materializa uma série de transformações no mundo do trabalho, né? Então, da figura do Charlie Chaplin na fábrica, né, na esteira, e vejam que todo o desenvolvimento da arquitetura, da ergonomia do trabalho, né, todo o desenvolvimento tecnológico, grande parte dele, né, está movido a como definir esse controle sobre o corpo e a mente do trabalhador, né? Então, como é que eu utilizo o Charlie Chaplin? É um controle total sobre o corpo dele no tempo e no espaço, né? E esse controle também se traduzia numa visibilização muito clara do que era o controle do trabalho, do que era tempo de trabalho, né? Do que era o local de trabalho. Então, quando eu olho para o Charlie Chaplin na fábrica, eu também estou olhando para a formação de uma classe operária, eu estou olhando para a formação do que é o trabalho formal, né? Eu estou olhando para a formação do relógio de ponto, do que é a jornada de trabalho, do que é hora extra, do que é final de semana remunerado ou não. Todas essas definições, né, são socialmente construídas e estão em movimento o tempo todo, né, e nenhum campo melhor para não dizer isso do que o direito, né, então essa materialização das transformações de como a própria sociedade compreende o que é a justiça, o que é a dignidade, né, então, bom, em determinado momento, final de semana é algo intocável, né, e se tocar vai ter que remunerar de outra forma, vai ter que indenizar, nem sei se estou usando os termos corretos, né, mas você reconhece aquilo. Bom, hoje nós já estamos transformando a nossa percepção sobre o que é, né, o que é o tempo do descanso. A jornada de trabalho tem que durar tantas horas, isso é algo fruto de uma série de disputas, né, que estão em movimento. Não cai do céu, que é 8 horas por dia, e isso é forever, né? Não é isso, né? Isso vai se transformando, né? Bom, com as transformações que a gente vê mais claramente no Brasil a partir dos anos 90, mas que na verdade se iniciam desde os anos 70, com as tecnologias da informação, com a liberalização de fluxos financeiros, com a liberalização de fluxos de investimento, né, a gente vai vendo uma altíssima mobilidade do capital, que tem essa mobilidade na sua relação com as inovações tecnológicas e o papel dos estados, né, e nós vamos vendo uma nova forma de organização do trabalho, certo? Que o David Harvey vai chamar o quê? Da organização na dispersão,
Então, essa ideia do quê? De que eu consigo dispersar o trabalho em nós intermináveis de cadeias produtivas, né, e centralizar o controle, né? Quer dizer, a dispersão do trabalho não significa perda de controle sobre ele, né? Daí toda a luta no direito, por exemplo, para entender, bom, aquela empresa lá que está contratando um boliviano em condições análogas à escravidão, lá o cara está fabricando a domicílio uma série de, eu não sei quantas blusas por dia, etc., e quando eu chego lá é para a Gregory, é para a Zara, como é que eu consigo traçar, né, esse caminho aqui? Porque não é a Zara, não é a Gregory que contrata mais esse trabalhador, né? Então, isso é uma dispersão do trabalho, mas a roupa está chegando lá, no modelo que a Gregory estabelece, no tempo que a Gregory estabelece, no valor que a Gregory estabelece, né? Então, isso é um processo enorme de dispersão do trabalho e centralização do controle. Outro lugar que a gente vê essa dispersão, e aí nós já começamos a falar de autogerenciamento mais claramente, é a figura do teletrabalho, né? Que hoje nós todos estamos compreendendo na pele o que ela significa, né? Apesar de seus benefícios, que, por exemplo, podemos seguir trabalhando e nos protegemos, né? Assim como no dia a dia dos trabalhadores, poxa, em vez de eu ficar 3 horas no trânsito, eu fico na minha casa, né? Mas o que essa forma de controle nos mostra? Bom, eu não vou ter mais o relógio de ponto, eu não vou ter um gerente olhando para o trabalhador e vendo, você está trabalhando, que hora você levantou, quantas vezes você foi ao banheiro, não, nada disso vai acontecer, né? Eu vou transferir para o trabalhador uma série de decisões sobre o próprio trabalho, né? Então, você trabalha onde você quiser, no tempo que você quiser, né? Com os instrumentos que você quiser. Então, por exemplo, com a reforma trabalhista, né? Nem mesmo os instrumentos de trabalho são necessariamente de responsabilidade do empregador, né? Eu posso transferir para o trabalhador seu computador, seu celular, o espaço da sua casa, né, a sua conta de luz, sua internet. Então, eu vou tendo uma indistinção entre o que é local de trabalho e o que não é, o que é tempo de trabalho, o que não é, e vou transferindo para o trabalhador uma série de decisões sobre o próprio trabalho. Então, não me interessa mais se você ficou 8 horas, se você acordou, se 8 da manhã você já ligou o computador e começou a trabalhar, não é mais isso, né? É um outro modelo disciplinar. E vejam que, claro, né, nós todos sabemos disso, a figura do Charlie Chaplin, ela, na verdade, se espraiou, né, para o telemarketing, para as cadeias de fast food, quer dizer, não é que desapareceu esse modelo disciplinar, mas ele vai se combinando com novas formas disciplinares de controle sobre o trabalho, né. E para esse trabalhador do home office, o que é feito? É transferido para ele o gerenciamento sobre o próprio trabalho. Mas isso quer dizer que ele não está mais sendo controlado ou subordinado? Não necessariamente, né? Eu crio novas formas de controle sobre esse trabalhador, que são mais fluidas, mas ao mesmo tempo onipresentes, né? Então, você tem que cumprir a meta, você tem que entregar o produto, né? E em muitas profissões nós estamos vendo isso, né? Essa perda de regulações publicamente instituída sobre o trabalho se traduziu em extensão do tempo de trabalho, em intensificação do trabalho. Mas nós já não estamos mensurando isso quando nós estamos olhando para esse trabalhador. Nós poderíamos mensurar, teríamos meios tecnológicos para isso, né? Mas isso não passa hoje pelas regulações do trabalho, né? Então, quando a gente olha para o home office, a gente está olhando para esse autogerente subordinado, né? Um trabalhador que, sim, ele trabalha quando ele quiser, ele inicia a hora que ele quiser, onde ele quiser, mas ele tem que cumprir a meta, ele tem que entregar o produto, né? E ele está, muitas vezes, numa relação formal, contratual de trabalho. Quando a gente olha para a uberização, nós estamos olhando para esse modelo disciplinar operando sobre uma multidão, né? A gente vem usando o termo crowdsourcing, né? Que se inspira no termo outsourcing, né? Que era um termo que nomeava a externalização, os processos de terceirização do trabalho.
O crowdsourcing vai usar a crowd, né? A crowd como a multidão. Então, é uma externalização do trabalho para uma multidão de trabalhadores informalizados, né? Então, e esses trabalhadores passam a atuar como autogerentes de si próprios, né? Então, é isso que a gente pode pensar. Bom, o que também eu queria discutir com os senhores, né, o que é essa ideia de autogerenciamento quando a gente olha para os trabalhadores brasileiros, né? Então, crowdsourcing, tudo junto. Pode passar o próximo, por favor? Quando nós olhamos para o mundo do trabalho brasileiro, né, nós construímos e nos inspiramos nos países desenvolvidos, né, categorias um pouco estanques sobre o mundo do trabalho. Então, a nossa visão, ela se divide em trabalho formal e trabalho informal, né? E aí, os horizontes do desenvolvimento brasileiro vão se assentar na ideia de uma estruturação do mercado de trabalho, a formalização dos trabalhadores, a ciência política vai ter uma série de percepções sobre aquele trabalhador formalizado, ele tem uma consciência sobre o seu trabalho, sobre seus direitos, diferente da do trabalhador informal, né? Tem momentos que o trabalho formal se amplia, depois ele reduz, né? E isso pauta a nossa visão o tempo todo, né? Mas quando a gente vai olhar a vida dos trabalhadores brasileiros de perto, da grande maioria dos trabalhadores, nós vamos ver, e aí que eu digo para os senhores que a uberização, essa ideia de autogerenciamento, ao mesmo tempo que ela é um fruto das transformações do trabalho contemporâneas, nós também podemos olhar para essas transformações como uma espécie de generalização de características tipicamente periféricas do mundo do trabalho. Então, é como se elementos que constituíam a vida daquela mulher negra que foi empregada doméstica, né, aqueles elementos que fazem aquela mulher tecer a sua trajetória pelo mundo do trabalho, hoje estão no cerne do que a gente chama de flexibilização do trabalho, né? Então, é uma espécie de generalização, e quando generaliza, isso traz uma visibilidade para nós, né? Então, só para mostrar para os senhores, essa tabela aqui, ela mostra a trajetória de trabalho de 4 motoboys e uma motogirl, né? Isso é um pouco para pensar nos nossos desafios, né? Nós não temos dados estatísticos que consigam quantificar, e na verdade a gente invisibiliza isso, o que é a realidade do trânsito dos trabalhadores pelo mundo do trabalho, né? Nós temos sempre que pensar que mesmo quando a gente fala em emprego formal, o trabalho no Brasil é de altíssima rotatividade. E o que a gente vê quando a gente olha para a vida dos trabalhadores é que eles não têm uma identidade profissional claramente definida e linear, assim como você não tem um trabalhador que está no mundo do trabalho formal, outro que está no trabalho informal e que tecem sua vida assim. Eu venho usando o termo viração, né, que eu empresto da minha orientadora de mestrado, a professora Vera Teles, né, para a descrição desse modo de vida, né. Na verdade, quando você olha de perto a vida de um trabalhador da periferia, esse trabalhador, ele vive num trânsito permanente entre trabalho formal e informal, bicos, formas de trabalho que nem são reconhecidas como trabalho, né, numa trajetória profissional que envolve diferentes ocupações, completamente diversas uma das outras, né, e esse trânsito, ele envolve o quê? Esse autogerenciamento de si permanente, quer dizer, são trabalhadores que já nascem, crescem e morrem numa situação de alto risco, né, onde nada está muito garantido, né, não contam, de fato, com uma tela de proteção social,
né? Então, meu emprego não está garantido, a minha casa não está garantida, eu moro numa ocupação ilegal, a vida do meu filho negro não está garantida, né? A minha trajetória como trabalhador não está garantida, o meu salário não está garantido, quer dizer, e eu me garanto, né? Então, a viração é isso, é você... Isso, a gente olha no micro. No macro, isso é o que constitui o mundo do trabalho e o desenvolvimento brasileiro, né? Na verdade, é isso, esse movimento permanente pela garantia da sua própria vida, né? Que hoje nós perigosamente estamos chamando de empreendedorismo de si, né? Então, essa trajetória aqui, nós temos diferentes motoboys, isso foi uma pesquisa que eu coordenei junto à Fundação Perseu Abramo, né, sobre a informalidade no Brasil. E foi entrevistado aqui, foram entrevistados mais motoboys, mas eu coloquei esses, né, um é da Paraíba, os outros são de São Paulo, né, vejam a idade, o motoboy é mais velho do que a gente pensa, né, eu já entrevistei motoboys de 60 anos, vou contar aqui um pouco a trajetória de um deles, né, mas vejam o que essas pessoas já fizeram na vida, né, então esse motoboy que hoje trabalha por aplicativo, ele já trabalhou na roça, ele já foi padeiro, ele já foi motorista de caminhão, aí ele se torna motoboy, né, esse motoboy aqui 2, eu entrevistei ele, né, como que eu contabilizo isso nas estatísticas? Ele é motoboy, autônomo, esse trabalhador nem trabalha por aplicativo, ele resistiu bravamente à adesão ao aplicativo, né, porque o sonho do motoboy, de fato, é ser um trabalhador autônomo, que ele não é quando ele trabalha por um aplicativo. O sonho dele é ter uma clientela que confie nele, porque você precisa ter confiança nesse trabalhador para entregar seus bens, não é só circulação de comida, né, é uma série de documentos e outras coisas que, acho que sumiu a... Os senhores estão vendo ainda a apresentação? Não está ligado. Desapareceu. Sim, a gente está vendo, mas ficou pequenininha. Agora mas sumiu. Não tem problema, enquanto eu ajeito eu falo. Esse motoboy, por exemplo, o sonho do motoboy, de fato, é ser autônomo, né? Então, se ele puder eliminar a terceirizada, a empresa aplicativo, né, e ter uma cartela de cliente que confie nele, né, e que ele tenha uma assiduidade, aí sim ele vira um autônomo, é o que ele busca permanentemente. Um motorista Uber, o que o motorista faz? A primeira coisa é te dar um cartãozinho dele, né, ele quer, de fato, conseguir ser um autônomo, mas ele não pode, enquanto ele não tiver uma cartela de clientes que, de fato, confiem nele e acessem o trabalho dele, tem que ser uma cartela considerável para ele conseguir se manter, né. Esse trabalhador, por muito tempo, conseguiu ser um autônomo, né, mas a entrada das empresas aplicativo foi quebrando a relação dele, porque o custo de uma entrega via aplicativo é menor, né, então ele não consegue concorrer com as empresas. Esse motoboy, além de ser motoboy, ele se autodenomina sacoleiro, né, então ele faz as entregas e usa o tempo da entrega para revender coisas que ele compra em outro lugar e revende no meio das suas entregas, né. Ele já foi metalúrgico, ele já foi repositor em supermercado, ele foi promotor de vendas, ele foi pintor, ele foi atendente da Claro, ele foi soldador e ele é sacoleiro. Isso é a trajetória dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né. Essa última entrevistada aqui é uma motogirl de 33 anos, isso em 2018 eu entrevistei, né. Como é que eu vou descrever isso? Em 2018, os aplicativos não tinham dominado ainda completamente o mercado, né? Ela era de dia contratada CLT por uma empresa de entregas de documentos. À noite, ela era trabalhadora informal por uma pizzaria do bairro dela, então essa mulher trabalhava 16 horas por dia, né? E no meio das entregas, ela ainda fazia entrega por aplicativo. Então, ela acumula todas as possibilidades de categorização da sua condição de trabalho numa mesma pessoa, né? Esse é o autogerenciamento de si, né? Quando a gente olhar para um motorista da Uber, quando a gente olhar para um motoboy, para um ciclista, nós estamos olhando para isso, para pessoas que vivem
num cenário de incerteza e risco, né, e que se autogerenciam. Então, essa trajetória mostra diferentes oportunidades que surgem de forma esporádica, a pessoa se agencia, vai, né? Isso que hoje a gente fala em polivalência, como parte da flexibilização, um trabalhador da periferia, ele sabe o que é ser polivalente desde o dia que ele nasce, né? Então, a gente tem que aterrissar a nossa análise para a realidade desses trabalhadores, né? Professora Ludmila. Oi? Estamos chegando perto do tempo, só queria pedir para a senhora fazer, digamos, essa primeira conclusão e abrir para as perguntas, porque já temos bastante perguntas. Tá bom. Posso falar mais 10 minutos? Claro, claro, tá ótimo. Obrigada por me avisar, Murilo, que eu vou aqui me empolgando com a... Bom, então, eu queria narrar para vocês a história de um motoboy para a gente entender a relação entre as condições de trabalho, as inovações tecnológicas e as regulações do Estado, né? Então, esse motoboy, que eu chamo ele de Afrânio, né, quando eu entrevistei ele em 2012, ele tinha 51 anos, né, e ele trabalhava como motoboy já há mais de 30 anos. E ele tinha conseguido abrir uma microempresa de serviços de motoboy. Então, ele passou a contratar outros motoboys, né, e a empresa dele quebrou alguns anos depois, né. O Afrânio, quando ele narra para mim o que é ser um motoboy, ele narra as transformações do trabalho, né, olhando para a trajetória dele, eu consigo enxergar as transformações do trabalho. Então, nos anos 80, que ele era motoboy, ele falou, olha, a gente nem chamava motoboy, né? A gente se autodenominava mensageiro de entregas, né? Que é um termo que a Login vai usar hoje para se referir aos mensageiros, né? Aí ele fala assim, como que era o meu trabalho? Eu não tinha nem a moto, eu era contratado por uma empresa, né? Eu não era terceirizado, não tinha a figura da terceirização. Então, ele trabalhava fazendo entregas diretamente para uma empresa. E aí ele conta, eu pegava o ônibus, ia para a empresa me provia a moto, eu trabalhava 8 horas por dia, deixava a moto na empresa, voltava para casa. Nessa época não tinha celular, ele conta até que eles tentaram construir um rádio amador para fazer a comunicação com a base e tal. Ele andava com fichas telefônicas, né, e ele fazia uma empresa, ele parava, ligava no orelhão para a empresa dizia qual era a próxima entrega. Essa relação definia o ritmo do trabalho dele, toda a logística, né, então o trabalho dele tinha um determinado tempo, né, e a distribuição do trabalho no tempo se dava de uma determinada maneira. Aí chegava às 6 da tarde, deixava a moto e ia para casa, beleza. Nos anos 90, começa a acontecer a terceirização dos motoboys. Então, começam a surgir as empresas de delivery, né? Aí, o Afrânio diz, as empresas até venderam as motos para a gente. Aí você transfere para o trabalhador. Então, ele passa a ter que ser o detentor do seu instrumento de trabalho, né? E aí ele passa a prestar serviço para as empresas. E aí os motoboys estavam nesse processo de formalização, eles eram seletistas, né, e podiam ganhar um piso mínimo lá, o piso da categoria, e mais uma remuneração por entrega, né, que eles chamavam de trabalhador esporádico, que era o explorádico, eles falavam, ou por contrato, que você era terceirizado, mas você era designado para outra empresa, e você passava o seu dia só fazendo entregas para aquela empresa. O trabalhador designado para outra empresa tinha uma remuneração menor do que esse que, na verdade, é remunerado por peça, né? Então, eles falavam, eu me casei, eu tive filhos, eu fui para o contrato, porque eu ganho menos, mas o meu trabalho é muito menos arriscado, né? Bom, então você vê daí o crescimento das empresas terceirizadas, o crescimento da frota de motociclistas também, que aí não tem a ver só com motoboy, com vários trabalhadores autogerentes que trocam, né, a vida no ônibus pelos riscos da moto, né, a gente sabe disso, os acidentes, mortes no trânsito em São Paulo são de trabalhadores de baixa qualificação e rendimento, né, o índice de mortes é altíssimo, né, de motocicletas, de acidentes, enfim, é um trabalho extremamente arriscado,
né? E aí você tem essa figura desse trabalhador terceirizado. Com o celular, altera totalmente o ritmo do trabalho, a distribuição, a logística, a forma de organização, né? Quando vem a empresa de aplicativo, aí é mais uma nova transformação nesse trabalho, certo? Então, essas terceirizadas quebram, desaparecem do cenário paulistano, né? E você vai tendo uma multidão de trabalhadores. Aí eu vou entrar, para finalizar, em elementos centrais dessa relação, né? Não tenho mais contrato de trabalho, não tenho mais vagas, não tenho mais seleção. O que eu tenho nessa relação de trabalho? Adesão. Você quer ser um trabalhador? Faça um cadastro. Você precisa ter a moto, carta tal, e às vezes semeia, às vezes não, depende, né? Se eu aprovar seu cadastro, porque não é só aderir, a empresa tem que aprovar, né? Você pode se tornar um motoboy amanhã. Não tem o número de vagas, não tem demissão, né? É um contrato que parece um contrato comercial, né? Como se eu estivesse contratando um serviço de internet. Tem algumas regras ali pré-definidas desse trabalho. Não está determinado qual o valor do seu trabalho, não está determinado como é a distribuição do seu trabalho, nada está pré-acordado. Então, um novo tipo de contrato, nós estamos nos deslocando para uma nova relação contratual de trabalho aí, né, onde se apresenta como uma adesão e não uma contratação, né, e onde o que eu posso fazer como contratante, né, é, primeiro, ranquear o seu trabalho, baseado na avaliação dos consumidores, né, ou outras formas de controle, então, um ranqueamento, né, e eu vou definir qual o valor do seu trabalho, ele não está pré-acordado, eu vou definir qual a distribuição que eu faço desse trabalho, né, e eu vou definir as regras do trabalho. Só que essas regras não estão nunca claras para o trabalhador. Então, esse autogerenciamento subordinado, pode passar aí, por favor? Ele envolve, né, uma busca permanente pelo deciframento das regras, tá? Isso aqui mostra para nós o que é esse autogerenciamento, esse relato de um trabalhador, né? Ele fala, você vai achar até estranho eu falar só log, né? Porque na entrevista ele só fala, não. É que hoje eles conquistaram o mercado, tanto que você tem que trabalhar até meia-noite, a carga horária aumentou. Antigamente, você tinha a meta. Como o trabalhador trabalha, uberizado? Ele pensa assim, eu tenho que ganhar R$300 por dia, essa é a minha meta? Então, eu não sei mais quantas horas eu trabalho para ganhar R$300 por dia. Só que eu não tenho regra nenhuma desse jogo na minha mão, eu estou inteiramente à disposição da empresa, né? Eu tinha a meta de 300 por dia. Eu pensava, eu vou fazer tipo até 6 da tarde, máximo 7, eu conseguia. Hoje não. É o que a gente fala, o cara quando não tem família, solteiro é diferente, ele trabalha até a hora que quiser. Então hoje a LOG está praticamente obrigando você a ficar até meia-noite, 11 horas na rua. Pode passar a próxima, por favor. E aí nós nos deparamos com essa figura do gerenciamento algorítmico do trabalho. O que é o gerenciamento algorítmico do trabalho? É a possibilidade de eu ter essa multidão de trabalhadores informalizados que arcam com riscos e custos do seu trabalho, estão disponíveis, estão online o dia todo no trabalho, né? Mas eu consigo mapear hoje, de forma centralizada e racionalizada e automatizada, a atividade dessa multidão. Todos esses trabalhadores distribuídos no tempo e no espaço são dados, a atividade deles, mesmo quando eles não estão trabalhando, são dados para mim, né? Assim como eu consigo mapear toda a atividade do lado da demanda, certo? Empresas, restaurantes, consumidores, tudo isso hoje, né? Nós chegamos no nível de desenvolvimento tecnológico, você consegue mapear uma série de variáveis e de elementos e transformar tudo isso em dado, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Shoshana Zuboff, que fala em capitalismo de vigilância. Essa possibilidade hoje, ela não está pensando só no mundo do trabalho. De tudo que você faz na sua vida cotidiana virar
transformar-se em dados que serão utilizados sobre você depois, né? E a gente não sabe como esses dados são extraídos, nem como são utilizados, né? Então, eu consigo mapear essa atividade dessa multidão, né? E eu consigo gerenciar de forma mais eficaz possível o trabalho dessa multidão no tempo e no espaço. Eu me apresento como uma simples mediadora, e eu reponho uma ideia liberal de que oferta e procura se autorregulam, né? Então, a Uber diz preço dinâmico. O que ela está dizendo? A oferta e procura se autorregulam. Tem pouco motoboy, tem pouco motorista, muita demanda, o preço aumenta, as pessoas vão lá para aquele bairro, aí o preço cai, né? É o preceito liberal de que o mercado funciona naturalmente. Você não pode regular ele. Se você regular, ele trava, ele não funciona perfeito, né? Então, você tem que deixar ele correr livre. Mas, na verdade, o que está acontecendo aí? Eu tenho hoje os meios para mapear e definir no tempo e no espaço o valor do trabalho, a distribuição, né? E esse gerenciamento algorítmico, e daí eu vou encerrando, nessa ideia de despotismo algorítmico, o que ele envolve? Ele envolve a ideia, né, de que eu estou subordinado a regras do meu trabalho que não são claras para mim. Eu não tenho a menor ideia de como elas funcionam. Então, se os senhores entrarem em comunidades de Facebook, de entregadores, tem várias pesquisas americanas, inglesas, eu vi isso no campo, tem pesquisadores no Brasil que viram isso, né? Parte do dia do trabalhador envolve decifrar as regras do próprio trabalho. Então, ele nunca entende bem por que veio a corrida para ele, por que não veio, por que hoje o valor da corrida é esse, ontem era aquele, por que ele foi desligado. Ele é desligado, ele não sabe, ele acorda, foi desligado, né? Ele não tem direito nem com quem negociar, né? Então, parte do trabalho é tentar decifrar as regras. Por exemplo, um motorista da Uber me diz, olha, eu sou negro e tenho um carro antigo, o meu amigo é branco e tem um carro mais novo. Eu recebo constantemente corridas para bairros perigosos. O meu amigo recebe corridas para o centro, para os hotéis. Eu não sei se isso é viagem minha. Ele fala isso. E eu falo, eu também não sei. Por quê? Porque nós não temos acesso às regras da distribuição do trabalho. O que nós sabemos é que é possível hoje você cruzar uma série de dados, como o modelo do carro, a gente poderia até pensar em critérios raciais, mas não vamos chegar nesse nível, certo? Você pode criar uma série de variáveis que estão definindo como se faz a distribuição do trabalho, né? E aí, esse motoboy, ele fala para mim, olha, quando chove, vem uma bonificação para mim. A gente falou de gamificação do trabalho, né? E aí ele fala, se o tempo estiver chuvoso, né, eles mandam mensagem, vai chover das 10 a 1, eles dizem, né, eles te põem em risco. A iFood saiu numa reportagem da BBC, ela criou uma bonificação que o bike boy que ficasse 12 horas conectado e não rejeitasse nenhuma corrida, ganhava mais R$190. Isso está legalizado hoje, né, uma empresa promover esse tipo de prática. Ele fala, bom, se eu ganhar das 10 a 1 da tarde, fazendo 8 pedidos, que é quando chove, você vai ganhar um bônus de R$50. Mas se você não conseguir fazer as 8 corridas, você não ganha o bônus. Então tá, eu, autogerente de mim mesmo, me engajo e falo, vou dirigir na chuva e vou fazer 8 corridas. Aí ele fala, mas aí eu, você e outro motoboy estamos trabalhando na chuva, esperando fazer 8 pedidos. Eu e você fizemos 7. Para quem que chega a entrega? Para o cara que fez 4. Né? E aí eu não recebo a 8ª corrida, então eu dirigi na chuva, eu fiz 7 corridas, mas eu não recebi a 8ª. Né? Isso é um exercício permanente de tentar decifrar as regras do jogo, tá? Então, isso a gente pode pensar em termos de despotismo, quer dizer, meu trabalho é gerenciado e controlado, mas eu não tenho nem contratualmente definido quais são as regras que operam sobre o meu trabalho. Aí, finalizando mesmo, o último slide, por favor. Desculpem, gente, eu passar tanto tempo, é que são muitos elementos mesmo.
Isso aqui, só para mostrar para os senhores, né, quando eu fiz minha pesquisa em 2012, são universos de pesquisa muito diferentes, né, mas eu entrevistei 50 motoboys. Naquela época, 70% dos motoboys ganhava acima de 2 salários mínimos, né? E tinha 50% ganhava mais de 3 salários mínimos, e tinha motoboys que ganhavam até 5, 6 salários mínimos. Essa pesquisa aqui nós fizemos agora, eu e outros pesquisadores junto à Remi, né, para ver o que estava acontecendo na pandemia com os entregadores, né, bike boys e motoboys. Aqui tinha feito um gráfico sobre os jovens, que são 100 respondentes da pesquisa, mas o total, o universo dos mais velhos, o total segue a mesma trajetória, né. Vejam que grande parte dos motoboys, se a gente olhar para os anos 2000, olhar para agora, a redução no valor do trabalho deles é brutal, né? Então, a gente já tem aí 46% dos motoboys antes da pandemia, né, vivendo com um salário mínimo por mês, certo? Deixa eu ver aqui, isso aqui é semanal? Semanal, é isso, né? Então, aqui você tinha 16% vivendo com até um salário mínimo, né, antes da pandemia, e 30%, né, vivendo com um salário mínimo e meio. Acho que é isso aqui, né? Desculpem, gente, agora eu fiz Não, 2 salários mínimos, né? Então, a gente tem aqui que 45% ganhava até 2 salários mínimos antes da pandemia. Com a pandemia, a gente fez essa pesquisa antes da paralisação dos motoboys. Aí, quando teve a paralisação, confirmou ainda mais os nossos dados, né? Esse número sobe para 71% dos entregadores, ganhando até 2 salários mínimos, com longas jornadas de trabalho, né? Trabalhando 6, 7 dias por semana. Isso aqui é um desenho para nós da condição desse trabalhador de Oxintal, né? Ele não tem mais poder nenhum de negociação sobre o valor do trabalho dele, né? Ele está disponível ao trabalho e ele vai sobrevivendo frente a condições que vão sendo impostas nessas formas de controle do trabalho. E ele já não tem muito mais para onde correr também. Essa aqui é a realidade, porque essas empresas dominam o mercado, né? Então, isso foi muito impressionante. Depois, quando veio a paralisação, nossa pesquisa serviu de, vamos dizer assim, comprovação científica das demandas dos trabalhadores, né? Eles estavam requisitando o quê? Melhor hora do valor da hora de trabalho, fim dos desligamentos, né? E essa forma de adesão, eu posso ter uma multidão crescente, eu vou definindo quem vai para dentro, quem não vai, como que eu administro, né? Então, é um autogerenciamento subordinado permanente, né, onde as regras do jogo não estão claras, né, mas estão cada vez mais monopolizadas na mão de algumas empresas. E esse é um processo, a vida desses trabalhadores nos mostra um pouco o que são os elementos centrais que podem, sim, se generalizar para diversas ocupações e profissões, né? Então, essa é uma tendência que está pressionando, de fato, o mundo do trabalho. Encerro, então, Murilo, desculpe a longa exposição, mas eram esses elementos centrais que eu queria trazer para os senhores. Obrigado, professora Ludmila. Acho muito interessante a abordagem sociológica, porque permite, a partir de uma conjunção de trajetórias individuais, formar um panorama, algo maior. Porque nós, ao examinarmos casos concretos, a gente sempre está focado numa situação concreta, delimitada num certo tempo. E quando você faz essa análise que relata a história de um trabalhador que antes, há 20 anos atrás, para a mesma atividade, era empregado, depois se tornou terceirizado, e agora ele é uberizado, você está tendo um indicativo de como o processo histórico-social ele está se formando e qual a sua tendência.
Sim. É claro que as abordagens do campo sociológico são delimitadas pelas razões de ser, pela sua epistemologia própria sociológica. No campo jurídico, a gente tem outras dificuldades. A gente tem, digamos assim, algumas dificuldades, sobretudo do ponto de vista conceitual, do ponto de vista dos parâmetros normativos. Então, por exemplo, quando na sociologia, ao que me parece, quando vocês usam a expressão terceirização, a gente tem uma certa dificuldade de compreendê-la, porque terceirização na sociologia, em geral, ela é sinônimo de duas coisas diferentes para nós. A ideia de, primeiro, subcontratação, e a ideia de terceirização como a gente conhece, que terceirização, digamos assim, para o direito, é apenas aquela prestação de serviço dentro da empresa tomadora. Nunca externa, não existe terceirização externa para a gente, mas para vocês é o mesmo processo de outsourcing, de externalização, enfim. Mas, assim, tentando mediar e problematizar as questões, eu arrumei aqui os comentários em blocos, para a gente poder ter, digamos assim, mais perguntas, os colegas podem fazer outras perguntas, e aí o primeiro bloco eu chamei de autonomia, porque me parece que é o tema mais interessante, e é claro, colegas, não é na perspectiva de chegar numa resposta final, tem vínculo, não tem vínculo, porque essa questão, digamos assim, não é a priori, em primeiro lugar. A gente não pode ter uma convicção fechada sobre um tema tão difícil sem fazer a dilação probatória. Mas o que é importante é conhecer os diversos argumentos, e esse tema é muito complexo, porque, como a professora Ludmila falou, há um desejo de autonomia, e um desejo genuíno, legítimo, até do ponto de vista sociológico, de autonomia. Então, eu acho que o nosso papel é compreender cada vez mais, esmiuçar mais, né, compreender mais as regras do jogo para poder depois chegar num processo judicial de tirar uma opinião ou não. Mas eu acho que a priori é um pouquinho complicado, né? Enfim. Mas sobre a questão da autonomia, eu ia fazer uma pergunta, mas a colega, só explicando, colegas, que eu organizei as perguntas por tema. Então eu ia fazer essa pergunta, mas a colega Ana Carolina Neri me salvou, porque ela faz a pergunta que é o cerne, digamos assim, do ponto de vista sociológico para a gente. Uma recente pesquisa do IBOP indica que 70% dos entregadores de apps não tem interesse na carteira assinada. Queria saber um pouco da percepção da senhora sobre isso. Acho que essa pergunta é a pergunta bem chave para a gente, né? E a outra pergunta que me parece que é conectada, me permita, Mário, fazer essa conexão, sua pergunta, Mário Vivas. Por que aqueles que trabalham mais de 12 horas têm rendimento menor que os que trabalham de 9 a 12 horas? E uma terceira, por enquanto, o próximo bloco, só para a gente organizar, vai ser sobre as regras do jogo. Porque eu acho que é um ponto muito interessante saber como funciona a plataforma, e não do ponto de vista do direito do trabalho, porque me parece, essa é só uma opinião naturalmente criticável, que independentemente da relação de emprego ou não, me parece que é uma relação de trabalho. Se é uma relação de trabalho, me parece que a competência para dirimir se essas regras do jogo da plataforma foram aplicadas corretamente ou não é nossa, a despeito da posição do STJ. Tá certo? Mas vejam, e os dois casos que o TRT da Bahia tem de julgamento de mérito sobre a Uber discutiram apenas a questão do desligamento. Se era possível, se não era possível. E esse, do ponto de vista histórico, não é um tema novo. A colega Silvia sempre defende muito bem, relembra a gente do nosso texto constitucional, da pouca eficácia, mas essa questão do contraditório, da informação, é um problema crônico do direito do trabalho. E nesse modelo de trabalho, ele parece que é mais acentuado. Né? Ou seja, é o próximo item, mas por enquanto vamos falar de autonomia, professora. Como é a sua percepção? Eles se enxergam autônomos, se consideram autônomos, têm essa compreensão de que são empresários, que obtêm lucro, digamos assim, na sua atividade, nesse autogerenciamento? Uhum. Olha, eu queria ler para os senhores, eu escrevi sobre isso, baseado até num artigo que o doutor Rodrigo Carelli escreveu, analisando deixa eu só achar aqui, como que era, eu abri meu texto aqui, a gente vê como foi feita a pergunta, né, nessa pesquisa do IBOP, é importante a gente analisar isso. Deixa eu só localizar aqui onde está... Vamos comprar aqui, que acho que é mais fácil. Aqui.
Vejam como foi feita a pergunta, mas eu acho essa pergunta muito interessante, porque ela mostra para nós os desafios para a gente compreender as formas de subjetivação dos trabalhadores e seus horizontes. A pergunta era assim: você prefere o modelo de trabalho atual, que te permite escolher os dias da semana, os horários em que gostaria de trabalhar, podendo ainda trabalhar com vários aplicativos e definir melhor a forma de compor sua renda, ou você gostaria de ter carteira assinada para ter acesso a benefícios e direitos, como 13º, INSS, etc., mas tendo de cumprir horários e demais regras das empresas de aplicativo? Quer dizer, o que está sendo dito nessa pergunta? Que esse trabalhador tem liberdade total, nesse momento, para escolher, ou ele prefere ter direitos, mas está amarrado às definições do empregador, né? Essa pergunta, para mim, ela sintetiza o horizonte dos trabalhadores, não a realidade, né? Quer dizer, de fato, e vejam, e nós não podemos ignorar isso, né? E eu tenho comprado algumas brigas dentro da academia com isso, né? Porque quando vieram as manifestações, muito hegemonicamente, a academia se posicionou assim: esses trabalhadores precisam da CLT. E quem não defende a CLT é porque não se está auto-enganado, né? É uma falsa consciência sobre sua própria condição de trabalho, né? E nós temos que defender a CLT. Eu vejo alguns problemas e desafios que se colocam para nós hoje, né? A primeira questão é que a CLT já está transformada. Então, eu posso reconhecer o vínculo e ter daqui a pouco 1 milhão de trabalhadores Uber intermitentes no Brasil, né? E eu não sei o quanto isso vai retirar esses trabalhadores dessa condição de trabalhadores sob demanda. Eu tenho essa preocupação, né? Todo mundo aí pode virar MEI. Esse é um outro destino possível para esse trabalhador, né? Mas qualquer forma de regulação hoje vai ter que mirar no gerenciamento algorítmico. Como o motoboy fala para mim, ele diz assim: olha, robotizaram a gente, robotizaram nosso trabalho, né? E ele disse, a gente estava conversando sobre o projeto da deputada Tabata Amaral. Ele falou: olha, você pode pôr lá no papel que se eu recusar uma corrida, eu não posso ser penalizado. Eu posso instituir isso legalmente. O trabalhador é autônomo, livre, você não pode penalizar ele se ele não quiser fazer o trabalho. Aí ele fala assim: tudo bem, aí eles não me desligam, mas eles também não me mandam mais corrida. Quer dizer, hoje essas formas de gerenciamento, elas podem se adequar e se readaptar permanentemente. Então a gente está, de fato, entrando num novo terreno, que a gente tem que conseguir compreender as variáveis que estão postas aí. Esses trabalhadores, de fato, não pediram a CLT. E isso não é algo homogêneo. Essa é a primeira coisa. Esse trabalho que se organiza em multidão, nós vimos uma primeira manifestação da multidão. Ela se organizou de forma horizontalizada, surgiram algumas lideranças, né, como a do Paulo Galo, que ele mesmo diz: olha, quando eu comecei eu representava, eu enchi um ônibus, hoje eu encho um avião. Eu já vi ele falando isso, né? Quer dizer, ele não é um trabalhador que se fez na base e ganhou liderança, ele apareceu como uma figura que passou a representar um segmento da organização dessa. Então, nós não temos muita clareza. A gente tem clareza o quê? O que foi a pauta única desse trabalhador? Melhores condições de trabalho, melhor valor. Não se pediu CLT, né? Quando a gente conversa com esses trabalhadores, o que a gente vê é que, de fato, né, esses trabalhadores têm um apreço à gestão do seu próprio tempo. Eles têm isso, apesar de estarem trabalhando cada vez mais horas, né, e vendo a sua remuneração cair. Então, o breque nos apps, na verdade, o que ele pedia era o que, olha, nós queremos aqui o valor justo da nossa hora de trabalho, nós queremos uma distribuição justa do nosso trabalho, né? É isso que está se pedindo, nós queremos regras claras sobre a distribuição do nosso trabalho. Então, nós temos que compreender que essas novas formas de disciplinarização, elas
porque a gente fala do modelo anterior, hoje parece que a gente fala com saudades, né? Mas ele é um modelo também com suas formas despóticas, opressoras, de dominação sobre o corpo e o tempo do trabalhador, né? Eu gosto de perguntar isso para os meus colegas na academia. O trabalhador acha que ele é empreendedor de si, ele não sei o quê. Aí eu gosto de pensar assim, os senhores preferem vir à universidade, dar aula no tempo naquele período, depois escrever seu artigo, ficar na sua casa e trabalhar cada vez mais, ou os senhores preferem bater aqui no relógio de ponto e ficar aqui na universidade das 8 às 6? Eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que prefere gerenciar o próprio tempo, né? Então, só que essa grande maioria não vai dizer, nós somos empreendedores, nós somos trabalhadores autônomos, né? Então, os trabalhadores, se você conversar com eles têm total clareza de que eles estão subordinados, né? Que eles não estão numa relação de igualdade ou de negociação com as empresas. Né? Mas, entretanto, é uma pauta importante para eles esse gerenciamento do próprio tempo. Então, se nós quisermos, de fato, olhar para uma forma de regulação desse trabalho, que reconheça a subordinação, que proteja esses trabalhadores, que não permita que do dia para a noite a queda do valor do trabalho, a extensão, se nós quisermos pensar em meios para isso, nós vamos ter que incorporar esse apreço à gestão do tempo de trabalho, mas sem associar isso à ausência de subordinação. Eu acho que esse é o caminho importante, quer dizer, ao mesmo tempo entender que essa gestão do tempo, talvez ela seja menos despótica ou opressiva do que formas anteriores, mas ela não se traduz em autonomia ou empreendedorismo do trabalhador. Eu acho que essa aqui é a questão. A questão que alguém levantou sobre porque quando tem mais 12 horas, o rendimento é menor, né? Esse dado aí a gente teria que abrir ele, não tem como, porque ele foi publicizado nesse relatório, né? Então, o que o relatório fez? Ele fez assim, nessa faixa de horas, o rendimento médio dos trabalhadores é tal. Depois, eles têm uma outra frase nesse relatório, que eles dizem assim, olha, o trabalhador, o bike boy típico, ele é jovem, negro, trabalha 12 horas por dia e ganha menos que um salário mínimo, né? Então, de novo, a gente não entende bem por que acima de 12 horas está ganhando mais do que o de 9 a 12. Isso tem a ver com esse gerenciamento algorítmico, que a gente não entende bem as regras. É possível isso acontecer. É possível, de fato, você ter um trabalhador que trabalha mais horas e ganha menos do que outro. Existe uma desigualdade na distribuição das corridas entre esses trabalhadores, que é feita por critérios que também não estão claros. Então, a gente não tem como responder isso da forma clássica, vamos dizer assim, relacionando o valor da hora de trabalho com o tempo de trabalho. É uma outra coisa que está acontecendo aí. Sobre esse ponto, professora, sobre regras do jogo, a colega Viviane Tanuri escreveu: quais os mecanismos para enfrentar esta situação de uberização, que é uma tendência mundial, notadamente diante da ênfase atual em inteligência artificial, com a substituição de postos de trabalho por máquinas? E eu queria acrescentar justamente sobre isso. Do ponto de vista do direito, uma relação privada, e não estou nem falando de uma relação de emprego, há um princípio hoje básico, uma garantia fundamental, que é o direito de informação, porque um contratante, autônomo, empresário, empreendedor, para poder definir os seus rumos de negócio e escolher a melhor estratégia, precisa conhecer as regras do jogo na sua expressão. Então, como é que se mostra esse problema de como é que eu posso ter sucesso num jogo que eu não conheço rigorosamente todas as suas regras, ou que, pelo que a gente sabe, que essas regras são diuturnamente alteradas conforme o contexto? Então, seria essa a pergunta. Tá. Então, eu acho que se a gente olhar ao longo do século XX, XXI, a questão de que o trabalho iria desaparecer sempre esteve presente, né? Então, nos anos 70, se falou que nós íamos passar por uma sociedade pós-industrial, né, e que o trabalhador ia se tornar desnecessário. O
o que nós vimos, né, dos anos 70 para cá? Uma enorme expansão do setor de serviços, a criação de ocupações que não existiam, tipo a operadora de telemarketing, existia de outra forma, mas essa expansão dos call centers, etc., que empregam aí uma parte significativa, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras, né, são frutos dessas inovações. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, também estamos enfrentando esse debate, né? Inclusive, alguma das empresas de aplicativo, assim que teve a greve, ela soltou uma notícia de que ela já estava conseguindo fazer entregas por drones, né? Isso é um recado para a sociedade, né? Olha, aproveita enquanto tem, não regula, porque nós vamos transformar em outra coisa, né? Essas pressões, elas atravessam muito o mundo do trabalho o tempo todo, e, de fato, algumas ocupações podem desaparecer, né? O que a gente tem que pensar é que a inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico, também produz novas ocupações, o que pode ser que sejam ocupações mais degradadas e precarizadas. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Antônio Casilli, né, que ele mostra, bom, essa inteligência artificial, ela só é inteligente porque ela tem um exército, uma multidão de trabalhadores socialmente invisíveis que está alimentando essa inteligência, né? Essa inteligência não nasce inteligente, ela precisa da ação humana. E ele ainda diz mais, ele diz assim, não tem um ponto que ela chegue e não precisa mais, ela já está inteligente. Ela precisa desse exército o tempo todo, né? E com a uberização, o gerenciamento algorítmico, a gente vê isso, né? Quer dizer, a ação dessa multidão alimenta as formas de controle do trabalho o tempo todo. E essas formas vão se refinando. E aí a gente chega na segunda pergunta, né? Elas não só vão se refinando, elas podem cambiar, né? Elas vão se transformando, se moldando, né? Então, é isso. Bom, eu consigo mapear que quando chove os trabalhadores trabalham menos. Eu consigo mapear que eu faço a bonificação, eles se engajam. Eu consigo mapear essas coisas o tempo todo e transformando as regras do jogo, né? Essa ideia do como ter sucesso, ela é uma questão muito central, muito difícil de responder, porque isso não está claro nem para os trabalhadores. Tem uma desigualdade entre eles, né? E, por exemplo, no iFood, e outras empresas estão fazendo isso, se criou categorias diferentes de contratação, né? Então, você tem o trabalhador nuvem, eles chamam assim, né? São duas categorias, nuvem e operador logístico, né? O nuvem, como um bike boy me diz, assim, ele tá aqui, está passando, aí sopra o vento, ele vai para lá, ele está no movimento, ele é um remunerado por peça, cada entrega que ele faz, tal, e ele está aqui, vem uma entrega para ele para outro bairro, ele vai para outro bairro, e assim o cara vai rodando a cidade, né? E tem o operador logístico, que vejam que complicação. Esse trabalhador tem fixo os turnos de trabalho dele. E ele pode pegar quantos turnos ele quiser. Então, geralmente, esses trabalhadores assumem com o iFood que eles trabalham lá 12 horas por dia. Eles pegam 4 turnos de 3 horas. Ele é fixo, mas ele não tem remuneração garantida. Olha o refinamento hoje dessa relação. Ele tem que estar disponível ao trabalho naquele horário acordado, só que ele não tem remuneração definida. E ele é gerenciado por uma figura física, né, que compra uma praça lá do iFood e detém o controle sobre alguns dos trabalhadores. É meio uma figura de um gato, né. Bom, esses trabalhadores, por que eles viram operador logístico? Porque o iFood disseminou a ideia de que quem é operador logístico tem acesso a melhores corridas. É isso. Então, o cara adere porque ele sabe que ali ele vai ter acesso a melhores corridas. E ele é super controlado, porque tem um gerente físico também, né? Então, assim, quando eu entrevistava os motoboys em 2012, havia uma diferença muito grande de remuneração entre eles. Quando eu comecei meu campo, eu não entendia isso. Depois eu fui entender que eram as competências do motoboy. Então, aquele motoboy, vida louca mesmo, né, que intensificava o trabalho, que conhecia a cidade, que tinha uma série de manhas
né, de estratégias, ele conseguia ganhar mais do que aquele cara que não queria se arriscar, etc., e trabalhava lá por contrato para uma empresa, né. Com a uberização fica mais difícil a gente entender isso. Quer dizer, certamente essas competências estão sendo mapeadas, né, mas a gente não tem, de fato, como decifrar essas regras. E eu não sei nem, às vezes eu me pergunto se legalmente a gente tem meios para, de fato, regular como essas regras funcionam. Eu penso que se a gente não for para um caminho onde você estabeleça qual a relação entre tempo de trabalho e valor do trabalho, e as formas de distribuição, né, não tem como controlar isso. Professora, sobre esse ponto, é bem interessante que essa narrativa que a senhora fez agora, do operador logístico dentro do iFood, eu não conheço especificamente o caso concreto, mas nessa narrativa parece que há um modelo de terceirização dentro da uberização. É isso. Uhum. Quer dizer, como as formas ficam complexas, né? Enfim, uma mistura de tudo. Uhum. Mas, enfim, sobre o próximo bloco, é sobre a organização e ação dos trabalhadores, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria ler pelo menos as perguntas, que aí a senhora disse que quer comentar mais alguma coisa ou não. Uhum. Então, sobre o tema de organização e ação dos trabalhadores, o colega Juvencio perguntou: a recente mobilização dos motoboys em São Paulo foi um grande start para despertar a mobilização de toda a categoria? Também a colega Viviane Itanuri escreveu: na visão da palestrante, essas mudanças no meio do trabalho decorrem de uma alteração na mentalidade social coletiva? Entende que tem havido alguma mudança de paradigma social? Como romper no campo sociológico com essa tendência? O colega Guilherme Ludwig perguntou: com a pulverização cada vez maior destas categorias profissionais, crowdsourcing, especialmente na intermediação pelas plataformas digitais, como se falar em possibilidade de protagonismo destes novos trabalhadores dispersos para reverter o estado de coisas? E a colega Manuela também perguntou: com o movimento paralisação dos trabalhadores por aplicativo, como a professora percebe a iniciativa de criação de cooperativas por alguns trabalhadores como tentativa de romper com o ciclo de exploração? Eu acho que o próximo bloco e o último bloco, se os colegas quiserem mais perguntar alguma coisa, é o bloco sobre regulação, mas por enquanto é sobre essa parte da ação coletiva, da dispersão, da luta desses trabalhadores. Eu agradeço todas as questões, muito interessantes. Eu acho que o break nos apps, ele é muito interessante, né? Primeiro por isso, eles não intitularam o break como greve, né? Parece que eles já se viram também numa nova relação, uma nova configuração, né? E aí o break parece que assim, veja como é interessante, por exemplo, os trabalhadores não pediam pelo fim dos desligamentos, eles pediam o fim dos desligamentos injustos. Então, eles já incorporaram como as regras funcionam, eles só querem que as regras funcionem com alguma clareza, né? E é o break. Então, bom, nós vamos brecar essa lógica. E aí são novas estratégias, né? Então, por exemplo, hoje, tinha não sei quantos mil motoboys na Avenida Paulista, muito significativo, mas tinham coisas acontecendo que são parte da paralisação, que também são novidades. Então, o fato do trabalhador acordar e não ligar o aplicativo, ele está participando do break, né? Ele não precisa nem estar lá na Paulista para isso, né? A adesão dos consumidores, os bloqueios, isso foi uma coisa muito importante que os trabalhadores fizeram, né? Em vez deles fazerem essas longas manifestações, eles se dispersaram por locais onde havia um fluxo grande de entregas e bloquearam esses locais, né? É uma organização em rede, feita por comunidades de WhatsApp, né, por redes sociais, faziam votações via essas redes de WhatsApp, né? Então, uma nova forma de organização mesmo. O que eu acho que ela é muito importante, que ela se organizou nessa forma de multidão, né? A multidão se reconheceu como multidão, se organizou como multidão, né?
Agora é duro, porque assim, até eu queria reaplicar essa pesquisa que a gente fez, eu não consegui fazer isso ainda, para a gente ver, né, houve melhoras, assim, dos relatos dos trabalhadores, isso não teve impactos muito fortes, mas eles também têm o discurso de que eles estão tecendo relações que não é para o agora, né? Quer dizer, não é essa urgência, é uma coisa de uma organização mais a longo prazo. Estão até debatendo seus próprios projetos de lei, tem muitas coisas acontecendo aí, né? E nisso entrou a figura dos sindicatos, entrou a figura dessas lideranças, tem uma série de conflitos entre, né, o lugar dos sindicatos aí como representantes legítimos ou não desses trabalhadores, né, tudo isso é muito conflituoso, não dá para a gente ter um discurso homogêneo sobre essa paralisação, né, mas eu acho que, assim, isso eu falava lá em 2017 também, quando a multidão se reconhece como multidão, isso tem uma potencialidade política, né, porque você monopolizou, então são poucas empresas, são milhares, centenas de milhares de trabalhadores. Se esses trabalhadores conseguem se organizar, né, eles de fato têm uma potencialidade muito grande, ainda mais esses que estão no setor da circulação, né, aí realmente, se motoristas Uber, motoboys quiserem, eles param o país, eles param o mundo, né? A Uber, se houve uma tentativa de uma greve mundial de trabalhadores, eu acho que nós vamos ver isso. Houve uma tentativa dessa greve dos motoboys, dos entregadores, ser latino-americana, né? Foi uma semente, isso está em debate, quer dizer, a gente vai começar a ver outras formas de união aí. Essa questão, né, sobre a mentalidade, uma nova mentalidade social coletiva, né, eu acho que a gente está passando por uma série de desafios políticos, né, na forma como a gente compreende o que é o trabalho, o que é um emprego e as possibilidades de resistência e de regulação do trabalho, né. Então, nessas décadas, se consolidou muito fortemente a ideia de que nós não teríamos outro curso possível, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade, como nós realmente não temos alternativa, o mundo funciona assim, nós temos que seguir dessa forma, né, nós se criou muito fortemente, se estabeleceu um discurso de que o desenvolvimento tecnológico não é político, ele é neutro, então parece que o desenvolvimento tecnológico, ele acontece independentemente das ações humanas, então não dá para você frear, regular, pensar nos usos políticos, né, parece que é um curso inevitável, ininterrupto, né, e se criou junto com tudo isso essa ideia do que é melhor ter um emprego do que não ter nada, não é nem emprego, né, é ter um trabalho. Isso foi legitimando uma série de desmanches das proteções em torno dos trabalhadores, né? E se criou um discurso que, em realidade, até hoje não tem nenhuma comprovação de que você eliminar direitos promove emprego, né? Isso é hoje algo muito forte, né? E que, na verdade, isso não se comprova em lugar algum. O que se comprova é que você tem hoje uma altíssima mobilidade do capital, né? Então, a Uber, se lá na Califórnia regular de fato, a Uber sai de lá, né? Ela vai migrando. Então, assim, essa mobilidade, ela realmente dificulta as possibilidades de regulação do trabalho, né? E nós vamos normalizando uma série de desigualdades, né? Nós vamos normalizando esse fato de que grande parte, todos nós sabemos, a ideia de uma jornada de 8 horas foi se esfacelando, né? A transferência de riscos e custos para os trabalhadores foi se normalizando, né? Então, eu acho que a gente está enfrentando esses desafios, né? De pensar em regulações, etc., que lidem com essa normalização e tudo isso num contexto do quê? Bom, nós temos hoje um mundo onde a concentração de renda é abissal, né? Como é que uma empresa, o valor de mercado dela é maior que o PIB brasileiro? Isso se normalizou, né?
como é que algumas famílias detêm o mesmo rendimento que o resto da população mundial? Quer dizer, ou nós vamos olhar para essa questão da concentração de renda, ou não tem muita regulação que consiga garantir a dignidade e a justiça dos trabalhadores. Quer dizer, a gente vai tentando garantir uma tela de proteção social, né? Mas isso tem esse seu limite. Puxa, eu anotei aqui do protagonismo dos trabalhadores. A pergunta era se a paralisação trouxe um protagonismo aos trabalhadores, era isso, sim, né? Essa sobre cooperativas. A das cooperativas eu anotei também. Não, acho que é isso, né? Os trabalhadores, primeiro, se reconheceram como uberizados e se reconheceram politicamente, né? Então, essa ideia dessa organização na condição de uberizado, né? Então, acho que sim, acho que nós estamos vendo em construção. Agora, isso é difícil, dependendo da categoria que você olhar, né? Trabalhadores que estão uberizados, mas não estão, a gente fala, territorializados, né? Então, por exemplo, tem plataformas, a Amazon Mechanical Turk, você pode desempenhar as tarefas da Amazon pelo mundo inteiro, né? Você não está reconhecendo, aquele cara também é da Amazon, você está fazendo isso na sua casa, né? As formas de organização disso são mais complicadas, mas elas não são impossíveis, né? Elas têm que se fazer por meio dessa organização de rede. E eu acho interessante, assim, até para mim, eu tenho um problema com isso, que os motoboys agora, eles se assumem como entregadores, né? Vejam como a caracterização da profissão vai mudando, né? E aí se constituiu essa categoria entregadores, que são trabalhadores, podem ser bike boy, patinete, motoboy, né, que estão trabalhando por meio dessas empresas de aplicativo. Isso, para mim, mostra como a própria identidade profissional desses trabalhadores foi mudando. E os motoboys já se organizavam antes, viu? A gente tinha várias manifestações e eles paravam em São Paulo. E outras cidades também, mas agora é um reconhecimento nacional. E na pandemia, né, eu acho que a pandemia, ela dá visibilidade às coisas, é uma coisa que eu não sei, eu não consigo explicar porquê, né, mas muitas coisas que eram difíceis da gente enxergar ficaram muito evidentes na pandemia. Por exemplo, a centralidade do emprego doméstico, né, na nossa reprodução social, quer dizer, trabalhadoras socialmente invisíveis que são centrais para a reprodução social de outros trabalhadores. Os motoboys são muito invisibilizados, também ganharam uma visibilidade imensa, né, eles sempre foram essenciais para a circulação de uma... Mas hoje, né, o que é o isolamento social sem a figura do motoboy? Né? Então, de fato, esse trabalhador, e ao mesmo tempo sofrendo essa queda de rendimentos brutal, em plena pandemia, né? Tudo isso ficou muito evidente. Eu acho que a pandemia, ela visibiliza para a gente uma série de coisas. E as cooperativas, sim, tem havido uma série de iniciativas, né? A ideia é, bom, por que não nós podemos deter esses meios de controle do trabalho e nos organizarmos horizontalmente, né, de forma igualitária entre os próprios trabalhadores. Esse é um discurso que nos remete a um discurso que se formou muito fortemente no Brasil no início dos anos 2000, sobre a economia solidária, né, essa ideia de que você criaria formas de organização por dentro do mercado capitalista, mas que funcionariam em outras bases, né. Isso tem uma longa história, né, e eu acho que tem uma série de potencialidades e de contradições. Então, com certeza, né, se os trabalhadores conseguem se organizar e deter esses meios, etc., isso é muito benéfico para eles, eles de fato se tornam autônomos, né, só que, ao mesmo tempo, são os desafios de concorrer no mercado, né, de ter a força da marca, que é a confiança dos consumidores naquele trabalho, né, de conseguir ter um valor competitivo com empresas que rebaixam o valor dos trabalhadores. Então, acho que tem, sim, uma série de potencialidades, mas tem suas contradições e seus desafios. Professora, chegando no último bloco, tema sobre regulação, vou ler as perguntas. A Viviane Cristine escreve: na tentativa de regular
de regulação da atividade do trabalhador em empresas de plataformas digitais, com a eleição de uma terceira via, há risco de expansão do modelo just-in-time e remuneração por tarefa para os demais modelos de contrato de trabalho? A colega Maria Ângela escreve: não seria o caso de parar de restringir os direitos mínimos do artigo 7º da Constituição aos empregados e aplicá-los a qualquer trabalhador, inclusive ao autônomo? E essa pergunta é bem interessante, se me permitirem um acréscimo, porque o texto constitucional não escreve empregado. Está escrito lá trabalhador, mas a gente interpreta sempre como se fosse empregado. O Jefferson Muricy escreve: domingo o Fantástico fez uma matéria sobre a entrega por drones. Promessa de mais restrição e mais pressão sobre o estoque de produtos disponíveis. Pressão para mais precarização dos postos que restaram nesse campo. E o colega Giovanni fez uma pergunta pedindo indicação bibliográfica sobre algum trabalho sociológico acerca da existência, do êxito, da pragmática capitalista na exploração do trabalho por meio de plataformas. Em razão do tempo também, pedi para a senhora já ir fazendo as considerações finais. A gente precisa encerrar às 12 horas para garantir o direito fundamental ao descanso, ao intervalo entre a jornada, porque às 14 horas voltamos pontualmente para as oficinas. Com certeza. Eu acho que sim, eu acho que por isso a minha grande preocupação com esses PLs que vão ser votados em regime de urgência, né? Quer dizer, eu não sei mais como está esse trâmite, mas tudo estava empurrando para isso, né? De você criar um instrumento jurídico, né, que de fato finalmente legalize essa condição do trabalhador sob demanda, né? E você tem hoje todos os meios técnicos, esse é o grande lance também, para organizar esse trabalho sob demanda, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa questão da regulação da uberização nesse momento, né, para não incorrer nesse risco, né, e isso é uma tendência que já está aí mesmo pressionando, e eu acho que, independente da regulação, nós vamos ver ao longo do tempo, por exemplo, a liberalização da terceirização da atividade fim, ela garante a uberização de uma série de atividades, né? Isso talvez não aconteceu ainda porque a gente está muito num contexto de crise, aí veio a pandemia, quer dizer, talvez nós vamos ver os efeitos perversos de reforma trabalhista, das novas regulações, mais num período de crescimento do que de crise. Na crise é mais difícil a gente conseguir separar o joio do trigo, né? Porque aí você tem um crescimento da informalidade mesmo, você tem aumento do desemprego. Então, num período de estruturação, talvez a gente vai ver o mercado se estruturando de uma nova forma, e a gente vai chamar isso de estruturação, mas ela é uma nova coisa, né? Sim, eu concordo muito, eu acho que talvez a gente tem que pensar na ampliação dessa tela de proteção social, enfrentando o que nós compreendemos como a categoria emprego, né? Ela realmente está se transformando. Então, são dilemas que eu gostaria de ter uma aula dos senhores, né, para mim sobre isso. Espero que a gente mantenha essa conversa, né? E sobre a bibliografia, eu posso enviar, né, eu posso fazer um levantamento, enviar por e-mail para vocês, né, de alguns trabalhos que estão pensando esse Antônio Casilli, eu gosto muito, tem muitas discussões, elas vão para lados diferentes, né, porque isso envolve hoje a própria definição do que é trabalho, o que é trabalho digital, envolve, por exemplo, o Facebook, trabalho, não é? E envolve tantas coisas, né? Mas eu posso enviar alguns livros que eu acho que são fundamentais para a gente tratar desse debate hoje. E, no mais, agradeço muito o nosso diálogo, espero ter contribuído aí com vocês. Acho que vocês vão ver hoje, Você Não Estava Aqui, né? Eu acho que é um filme excelente para entender o que essa condição do trabalhador de just-in-time, né? E a figura do chefe no filme, não vou dar spoiler, não, mas ela hoje, quando eu vi esse filme primeiro, eu pensei, poxa, mas isso é uberização mesmo? Tem esse chefe contratando, é uberização, mas
depois eu entendi, né, essa figura do operador logístico é muito semelhante à do filme, é o que está acontecendo aqui no Brasil com essa categoria, né, então, e ali depois eu lendo, tal, eu vi que o Ken Loach estava retratando um trabalhador da Amazon, né, que hoje é uma das maiores corporações do mundo, né, e das maiores fortunas. Enfim, agradeço muito todas as questões e seguimos aí em contato, né, e desejo a todos e todas aí uma boa continuidade nas reflexões, no viver pandêmico e tudo mais que nós estamos enfrentando aí. Professora, em nome da Escola Judicial, do desembargador Jefferson, da doutora Andréa Presas, queria lhe agradecer pela exposição. Considero que a abordagem sociológica ela é muito rica, porque ela mostra as complexidades da vida, e mostra também que nós do direito precisamos, para resolver problemas das complexidades da vida, nos socorrer de categorias fora do direito. Essa perspectiva de pensamento que o direito sozinho resolve, me parece que é infundada do ponto de vista científico ou metodológico. Então, compreender esse processo da uberização, e a gente falou muito pouco de tecnologia hoje aqui, foi engraçado isso, né? A gente discutiu uberização a manhã inteira, mas a tecnologia ficou como, digamos assim, um argumento secundário. Porque nessa perspectiva que a senhora trabalha de uberização como um processo sociológico de precariedade constante, mostra a conexão entre os modelos produtivos, modelo da empresa Toyota, e a sua descontinuidade com o modelo da Ford, por exemplo, o Fordismo, o Toyotismo. Ou seja, do ponto de vista dessas dimensões, a gente percebe que há uma linha de continuidade, de uberização como mais um modelo de organização. E parece que a gente precisa, sobretudo, estudar mais os modelos de gestão empresarial, porque a gente compreende as suas respectivas dinâmicas. Porque quando a gente enfrenta esses problemas nos processos judiciais, a gente naturalmente enxerga sempre essa perspectiva do ponto de vista individual, de um processo, de uma só relação. E às vezes isso dificulta compreender a totalidade do tempo histórico, da totalidade da empresa. Às vezes, se você observar uma empresa a partir apenas de um trabalhador, de uma função, é difícil perceber vínculos de controle, de autonomia ou não. Mas se você enxerga pela totalidade o fenômeno, você pode perceber melhor as coisas. Então, esse processo que a gente vem percebendo. E dizer que a uberização também é muito recorrente em outras áreas, como, por exemplo, na advocacia. A gente vê isso hoje em dia, né? Trabalhador sob demanda, advogado sob demanda, a gente conhece muito bem. A gente chama esses advogados de pautistas, que são exatamente isso. Aqueles que ganham 30, 40 reais para fazer uma audiência e trazem para o nosso desgosto uma lista interminável de perguntas, né? Que foi padronizado, ou seja, olha que interessante, ele tem autonomia técnica, mas ele está padronizado previamente, no seu sentido, controlado previamente, para fazer o que quer. E os mais elegantes dizem assim, por favor, doutor, deixa eu fazer as perguntas, porque eu preciso mostrar para o meu contratante que eu assim fiz. Ou seja, é um outro exemplo de uberização sem tecnologia, só do ponto de vista sociológico. É isso, obrigado a todos. À tarde teremos as oficinas, os links já foram encaminhados pelo e-mail e também aqui no chat. E é isso. Doutor Jefferson, se eu quiser encerrar, ou doutora Andréa, eu paro por aqui. Só agradecer, Murilo, a você, a professora. Obrigado, professora, pela excelente aula, pelas reflexões, Murilo, pela condução. E a todos e todas pela presença. Estamos encantados com a participação dos colegas e das colegas nesse nosso encontro telepresencial. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde.